Olá, minhas irmãs e meus irmãos. Saúdo nossos catequistas, mas saúdo também todos os fiéis que estão acompanhando nossas conversas sobre a profissão de fé. Neste nosso quinto encontro, vamos tratar dos mistérios da vida de Cristo. Embora o símbolo da fé, o creio, mencione apenas o mistério da encarnação de Jesus, concepção e nascimento, e da Páscoa, paixão, crucifixão, morte, sepultura e descida à mansão dos mortos, ressurreição e ascensão. Abarcaremos também os mistérios da vida oculta e pública de Jesus. Haja vista que, pensando a partir da encarnação até a Páscoa, compreenderemos em sua totalidade o mistério da vida de nosso Senhor. Com isso, é de suma importância que, de acordo com as circunstâncias, a catequese aprofunde a riqueza dos mistérios da vida de Jesus. Aqui, iremos indicar, à luz do Catecismo da Igreja, alguns elementos comuns a todos os mistérios da vida de Cristo, para, posteriormente, esboçarmos os principais mistérios da vida oculta e pública de Jesus. Toda a vida de Cristo é mistério. Para conhecermos a vida de Jesus, vamos aos Evangelhos, mesmo que os autores sagrados não tenham relatado com profundidade aspectos que alimentem nossa curiosidade. Pouco se fala da vida em Nazaré e grande parte de sua vida pública não é relatada. Os evangelistas narram a nós suas experiências. Afinal, foram eles que primeiro receberam a fé e conheceram Jesus. E não guardando tudo para si, desejaram partilhar e transmitir a mesma fé a outros. O Evangelho de João explicita a intenção de tudo o que nos foi narrado, afirmando que o que foi transmitido foi-o para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. O parágrafo 515 do Catecismo diz que tudo na vida de Jesus, desde os panos do nascimento até o vinagre da paixão e ao sudário da ressurreição, é sinal do seu mistério. Jesus revelou a nós que em sua humanidade habita a plenitude da divindade através de seus gestos, de suas palavras e dos milagres que realizou. O que havia de invisível na sua vida terrena conduz ao mistério invisível da sua filiação divina e da sua missão redentora. Parágrafo 515 do Catecismo. Os traços comuns dos mistérios de Jesus. Quem me vê, vê o Pai, diz Jesus no Evangelho de João. O Pai também manifesta esta unidade ao afirmar: este é o meu Filho predileto, escutai-o. Cristo revela o Pai em toda a sua vida. As palavras de Jesus, suas ações, seus sofrimentos, seu silêncio, a maneira de ser e de falar, toda a sua vida é mistério de revelação e redenção. Seus mistérios manifestam o amor de Deus para com cada um de nós.
Nesse sentido, Santo Irineu nos ajuda a entender que tudo o que Jesus fez, disse e sofreu tinha por fim restabelecer o homem decaído na sua vocação originária. Ele afirma que, quando Jesus encarnou e se fez homem, recapitulou em si a longa história dos homens e proporcionou-nos, em síntese, a salvação, de tal forma que aquilo que havíamos perdido em Adão, isto é, sermos imagem e semelhança de Deus, o recuperássemos em Cristo Jesus. Aliás, foi por isso que Cristo passou por todas as idades da vida, restituindo assim a todos os homens a comunhão com Deus. A nossa comunhão nos mistérios de Cristo. Compreendendo essa relação do Filho com o Pai, consequentemente compreenderemos que, desde a encarnação, Cristo não viveu para si mesmo. Ao contrário, viveu para nós por causa dos nossos pecados, para a nossa salvação. Ele é o nosso advogado junto do Pai, sempre vivo para interceder por nós. O Concílio Vaticano II, na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, afirma que, pela encarnação, o Filho de Deus uniu-se de certo modo a cada homem. Precisamos entender que Ele nos deu exemplos e nos convida a imitá-lo. Cada um de nós é chamado a ser um só com Ele, a estarmos intimamente em comunhão com seus mistérios. Os mistérios da infância e da vida oculta de Jesus. Vejamos os preparativos. No primeiro momento, é preciso se atentar que a encarnação do Verbo é algo tão grandioso que Deus quis prepará-lo durante séculos. Comecemos a recordar o Primeiro Testamento. Inúmeras situações e relatos que nos fazem entender que tudo Deus faz convergir para Cristo. Posteriormente, surge o precursor, João Batista, o profeta do Altíssimo, enviado por Deus para preparar o caminho para a vinda do Senhor. Este tempo, irmãos, de preparação é vivenciado por nós na liturgia do tempo do Advento, no qual a Igreja se atualiza na expectativa do Messias, comungando a longa preparação da primeira vinda do Salvador. Os fiéis renovam o ardente desejo de sua segunda vinda. Com o nascimento e martírio de João Batista, a Igreja é motivada a unir-se ao seu desejo. Ele deve crescer e eu diminuir, como nos afirma o Evangelho de João. Vejamos o mistério do Natal. A partir deste anúncio preparatório realizado por João, chegamos ao mistério do Natal do Senhor. Na humildade de um estábulo nasceu o Salvador, no seio de uma família pobre. Os primeiros que testemunham este momento são simples pastores. É nesta pobreza, irmãos, que se manifesta a glória do céu. Celebrar o nascimento do Senhor é se fazer pequeno. É necessário tornar-se criança diante de Deus para alcançar o reino dos céus. Pastor ou mago, ninguém pode atingir a Deus neste mundo, senão ajoelhando-se diante do presépio de Belém e adorando-o, oculto na fraqueza de uma criança. O parágrafo 553 do Catecismo.
Os mistérios da infância de Jesus. A circuncisão de Jesus, a Epifania, a apresentação de Jesus no templo, a fuga para o Egito, são fatos conhecidos por nós, porque são relatados pelas Sagradas Escrituras. Além desses mistérios, os que conhecemos, é importante percebermos que existem momentos da vida de Jesus que são ocultos. Ou seja, não foram narrados, mas fizeram parte de seu cotidiano. Os mistérios da vida oculta de Jesus. Durante a maior parte de sua vida, Jesus compartilhou a condição da imensa maioria dos homens, uma vida corriqueira, sem grandeza aparente, vida de trabalho manual, vida religiosa judaica, submetida à lei de Deus, vida na comunidade. De todo este período, nos é revelado que Jesus era submisso a seus pais e que ia crescendo em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e diante dos homens. Diante disso, percebe-se em Jesus uma obediência que recupera aquela desobediência cometida por Adão. Esta vida oculta de Nazaré permite a todos nós, homens, entrarmos em comunhão com Jesus pelos diversos caminhos do cotidiano da vida. A este respeito, o Papa Paulo VI afirmou: Nazaré é a escola em que se começa a compreender a vida de Jesus. É a escola em que se inicia o conhecimento do Evangelho, através de uma lição de silêncio, de vida familiar e de trabalho. O reencontro de Jesus no templo é o único acontecimento que rompe o silêncio dos evangelhos sobre os anos ocultos de Jesus. Deixa aí entrever o mistério de sua consagração total a uma missão decorrente de sua filiação divina. Os mistérios da vida pública de Jesus. O batismo, a tentação no deserto, o reino de Deus está próximo, o anúncio do reino, os sinais do reino de Deus, a transfiguração, a subida de Jesus para Jerusalém, a entrada messiânica de Jesus também em Jerusalém, são mistérios que revelam sua vida pública. Desde o princípio da sua vida pública, desde o seu batismo, Jesus é o servo, inteiramente consagrado à obra redentora que consumirá pelo batismo da sua paixão. A tentação no deserto mostra Jesus como Messias humilde, que triunfa de Satanás pela total adesão ao desígnio de salvação, querido pelo Pai. O reino dos céus foi inaugurado na terra por Cristo e resplandece para os homens na palavra, nas obras e na perseverança de Cristo. A Igreja é o germen e o princípio deste reino. As suas chaves são confiadas a Pedro. A transfiguração de Cristo tem por fim fortalecer a fé dos apóstolos, em vista da paixão. A subida à alta montanha prepara a subida ao Calvário. Cristo, cabeça da Igreja, manifesta o que o seu corpo contém e irradia nos sacramentos, a esperança da glória. Jesus subiu voluntariamente a Jerusalém, sabendo perfeitamente que ali ia morrer de morte violenta por causa da oposição dos pecadores. A entrada de Jesus em Jerusalém
manifesta a vinda do reino que o Rei Messias, acolhido na caridade pelas crianças e pelos humildes de coração, vai realizar pela Páscoa da sua morte e ressurreição. É com esta celebração, no Domingo de Ramos, que a liturgia da Igreja começa a Semana Santa. E assim chegamos ao fim deste nosso encontro sobre os mistérios da vida de Cristo. Aproveito para lembrar que ao final de cada encontro é muito importante que você aprofunde sua leitura no próprio catecismo. Obrigado por nos acompanhar por aqui e juntos aprendermos mais sobre as verdades da nossa fé.